No vídeo anterior, eu disse a vocês que o primeiro dos deveres inafastáveis do casamento é o dever de fidelidade recíproca, este fundado no critério da monogamia, né, no valor da monogamia que permeia nossas relações conjugais aqui no direito de família do nosso país, tá? Mas temos outros deveres. Antes de eu relatar quais são eles, de aqui explicar um a um, quero lembrar a vocês que, como são deveres impostos a todo e qualquer casamento, a sua infringência vai poder, inclusive, fazer emanar uma pretensão indenizatória do cônjuge que sofre esta infringência, tá? Afora o desfazimento do casamento, pela via do divórcio, né? É possível que a parte que se sinta lesada porque o outro não cumpriu com o dever legalmente estabelecido, venha a propor uma ação indenizatória, pleiteando um dano, né, a reparação do dano em decorrência da infringência de um dever de fundo legal, o dever conjugal, tá certo? Bom, dito isso, eu quero então falar um pouquinho sobre coabitação. O que é que significa aqui, neste contexto, o termo coabitação? Vejam, para o direito de família, coabitar pode ter dois significados diferentes, né? Um deles é aquele que se reporta à prática de atos sexuais. Coabitar é ter um interfluxo sexual, tá? Essa é a primeira acepção do termo. A segunda acepção é a literal. Coabitar, viver sob o mesmo teto. Habitar em mesmo lugar, tá? Aqui o código, ao falar dos deveres do cônjuge, está tratando da coabitação como nesta segunda acepção, o de proporcionar uma vida em comum no domicílio conjugal. Aquela ideia de quem casa quer casa, né, ela tem um fundo jurídico. Como eu falo em conviver com alguém, em estabelecer um projeto de comunhão de vidas, o mínimo que eu vou supor é que estas pessoas venham a coexistir, a viver sob o mesmo teto, tá? Então, quem casa quer casa tem fundo jurídico, porque não há, em penso legislador, como se considerar um projeto de comunhão de vidas se essas duas pessoas não venham a viver dividindo as alegrias e tristezas sob o mesmo teto, tá? Então, esse é o propósito, é esta percepção do Código Civil, e esta previsão, ela, dentro do cenário socioeconômico que a gente vive, é a única que pode ser flexibilizada se existir algum tipo de necessidade específica, como é o caso, por exemplo, de pessoas que são profissionais de saúde, né, e que precisam dar plantões em outras cidades e passar alguns dias da semana fora de sua casa, sem coabitar, sem viver sob o mesmo teto. Ora, nestes casos, então, se fala da possibilidade de se abrandar o rigor da coabitação, desde que decorra dessa necessidade imperiosa, né, da vida social, da vida econômica, da prática laboral. Então, neste contexto, é possível se abrandar a exigência da coabitação, porque se as pessoas não trabalhassem, não poderiam pagar suas despesas e não poderiam também estabelecer um projeto de comunhão plena de vidas, tá? Aí está o segundo efeito, entretanto, geral, genérico, para todo e qualquer casamento. Se não houver justificativa plausível para que as pessoas residam em lugares diferentes, há um dever inerente ao casamento de residirem juntas, tá? Terceiro dever, o da assistência recíproca, né? Ou seja, estabelecer uma comunhão plena de vidas vai significar, então, que as pessoas pretendam colaborar reciprocamente um com o outro. Assistência aqui passa pelo âmbito patrimonial, tá? Ou seja, é a possibilidade de dizer, por exemplo, se um dos cônjuges se desempregou, que o outro o assista, o auxilie naquilo que sejam suas necessidades, mas assistência também extrapatrimonial. O dividir alegrias e tristezas passa também por ouvir o outro, por dividir o seu dia, por ouvir do seu cotidiano, por lhe dar o suporte, né? Um suporte que é recíproco dentro dessa experiência de alteridade, de se colocar no lugar do outro. Isso é inerente ao vínculo conjugal, tá? A ponto de ser um dever dos cônjuges, um dever recíproco, como a própria tela aí está apresentando a vocês. Assistência recíproca, tá? Que vai emanar também para um dever cara, coroa da mesma responsabilidade, o dever de respeito recíproco, tá? Que eu já vou explicar daqui a pouquinho no próximo vídeo para vocês.